Eu achava que 12 anos de casamento eram uma fundação inabalável, mas bastaram 30 segundos para tudo desmoronar. A minha esposa voltou de uma viagem de negócios ao Porto com um brilho no olhar que já não via há muito tempo. O problema é que esse sorriso não era para mim. Quando encontrei aquele telemóvel escondido no fundo da mala dela, não descobri apenas um amante. Descobri um plano meticuloso para me destruir financeiramente e fugir para o Algarve. Ela achava que eu era o marido ingênuo que nunca notaria nada. Ela estava redondamente enganada. O meu nome é Bruno, tenho 38 anos e sou arquiteto de software numa empresa tecnológica no centro de Lisboa. Até há 6 meses, vivia na ilusão de que tinha uma vida perfeita. Era uma daquelas noites típicas de outubro, com a chuva a bater violentamente contra as janelas do nosso apartamento nas Avenidas Novas. O relógio na parede marcava 23 horas e 45 minutos. Eu estava no sofá, a rever linhas de código, à espera que a chuva acalmasse, quando ouvi a chave rodar na fechadura. Aquilo era estranho. A Lara, a minha esposa, deveria estar numa conferência no Porto e só regressaria na tarde do dia seguinte. Observei-a entrar. Ela vinha de um Uber, a rir-se para o ecrã do telemóvel, ignorando completamente a tempestade lá fora. Mesmo à distância, percebi que ela irradiava uma energia diferente. Não era apenas alívio por chegar a casa. Era euforia. Quando ela entrou na sala, com o cabelo loiro ligeiramente úmido e as faces coradas, deu um salto ao ver-me ali, na penumbra. A voz dela saiu aguda, nervosa. Ela tentou disfarçar, dizendo que a reunião tinha acabado mais cedo e que tinha conseguido antecipar o voo. Mas havia algo errado. Ela não conseguia largar o telemóvel. Os dedos dela tamborilavam na capa de proteção enquanto me contava uma história apressada sobre como a apresentação tinha sido um sucesso absoluto e que o cliente tinha garantido o contrato. Eu apenas assenti, analisando cada movimento dela. A Lara sempre foi profissional, dedicada à carreira de marketing, mas nunca voltava de viagens de trabalho à meio da noite com aquela adrenalina toda. Ela disse que ia tomar um banho rápido para tirar o cheiro avião e correu para o quarto, arrastando a mala de viagem com uma pressa invulgar. Fiquei sentado, com um nó no estômago. O meu instinto, adormecido por 12 anos de confiança cega, despertou violentamente. Levantei-me e caminhei silenciosamente pelo corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Vi a Lara ajoelhada junto à mala aberta, a retirar algo apressadamente e a enfiá-lo na gaveta debaixo das camisolas de inverno. Ela estava pálida, com as mãos a tremer. Quando percebeu a minha presença, fechou a gaveta com um estrondo e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Disse que era apenas papelada confidencial e correu para a casa de banho. Ouvi o trinco fechar e a água do chuveiro começar a correr. Aquele foi o momento de ruptura. Eu sabia que não devia, mas o medo era mais forte que a moral. Esperei 2 minutos para garantir que ela estava distraída com o banho e fui direto àquela gaveta. As minhas mãos suavam frio. Afastei as camisolas de cachemira e encontrei uma caixa de veludo pequena. Lá dentro, não havia papelada. Havia uma pulseira de prata, pesada, de design exclusivo, com uma gravação interna que dizia: "O para sempre começa agora." TT. Eu não conhecia nenhum T. Mas o verdadeiro choque veio a seguir. Por baixo da caixa, escondido num fundo falso da gaveta que eu nem sabia que existia, estava um segundo telemóvel. Um modelo antigo, pré-pago. O meu coração batia tão forte que parecia que ia partir-me as costelas. Liguei o aparelho. Não tinha código de bloqueio. A Lara estava tão confiante na minha estupidez que nem se deu ao trabalho de o proteger. O que vi no ecrã fez o meu sangue gelar. Havia centenas de mensagens trocadas com um contato guardado apenas como telia as últimas trocas, enviadas há poucos minutos, enquanto ela estava no Uber. Ele perguntava se o marido desconfiava de alguma coisa. A resposta dela foi um golpe direto no meu orgulho. Ela escreveu que eu não desconfiava de nada, que eu estava demasiado ocupado com o meu computador para notar que a mulher dele já não lhe pertencia há meses. Mas a traição física foi apenas o começo. Continuei a fazer scroll e encontrei algo muito pior do que mensagens românticas. Eram fotografias de documentos bancários.
Havia extratos de uma conta conjunta que eu desconhecia, aberta num banco online. Os depósitos eram frequentes e substanciais. Eram pequenas quantias retiradas das nossas contas principais, disfarçadas de despesas de supermercado ou levantamentos de dinheiro vivo, que somadas davam dezenas de milhares de euros. E então, o primeiro grande plot twist da noite aconteceu. Abri a galeria de imagens daquele telemóvel secreto e encontrei uma fotografia de uma escritura promessa de compra e venda. Não era um rascunho. Era um documento assinado, datado de 3 dias atrás. O imóvel era uma vivenda de luxo em Albufeira, no Algarve. Os compradores? Lara Mendes e Tiago Ribeiro. Ela não estava apenas a ter um caso. Ela já tinha comprado uma casa com ele. Senti uma náusea violenta. A viagem ao Porto nunca tinha existido. Ela esteve no Algarve este tempo todo, a finalizar a compra do ninho de amor deles com o meu dinheiro. Olhei para a data da escritura. O valor de entrada tinha sido de 50 mil euros. 50 mil euros que tinham saído do nosso patrimônio sem eu dar conta. O chuveiro parou. Entrei em pânico. Tinha de agir rápido. Tirei fotografias de tudo com o meu próprio telemóvel, as mensagens, a escritura, o extrato bancário e o rosto desse tal Tiago numa selfie que eles tiraram na praia. Coloquei tudo exatamente como estava, fechei a gaveta e deitei-me na cama, de costas para a porta, fingindo que dormia. Quando a Lara se deitou ao meu lado, cheirava ao seu gel de banho habitual de lavanda, mas por baixo disso, o meu olfato captou algo mais. O cheiro de um perfume masculino caro e a maresia que ela não teria trazido de uma cidade chuvosa como o Porto. Ela deu-me um beijo na face e sussurrou que me amava. Aquilo foi o golpe final. A mulher ao meu lado era uma estranha, uma atriz consumada que estava a preparar a sua saída de cena enquanto me roubava. Naquela noite, não preguei olho. Enquanto ela dormia tranquilamente, a sonhar com a sua nova vida ao sol, a minha mente trabalhava a 1000 a hora. Eu precisava de saber quem era este Tiago Ribeiro e como é que eles tinham conseguido desviar tanto dinheiro sem disparar os alarmes do banco. Mas, acima de tudo, eu precisava de um plano. Confrontá-la agora seria um erro amador. Ela negaria, esconderia o resto do dinheiro e fugiria. Eu tinha de ser mais esperto. Tinha de ser frio. Na manhã seguinte, assim que ela saiu para o trabalho, toda sorridente com promessas de um jantar romântico, fiz a chamada que mudaria o jogo. Liguei para um investigador privado que um colega me tinha recomendado anos antes, um especialista em fraudes financeiras e conjugais. O escritório dele ficava na Baixa de Lisboa. Enquanto conduzia para lá, a raiva começou a transformar-se em foco. Eu não ia apenas divorciar-me. Eu ia garantir que a Lara e o Tiago pagassem cada cêntimo, literal e figurativamente. Mas eu não fazia ideia de que a toca do coelho era muito mais funda. O investigador, um homem chamado Vitor, ouviu a minha história e olhou para as provas iniciais com uma expressão grave. Ele disse-me que aquele tipo de esquema, a compra de imóvel antes do divórcio, indicava uma premeditação de meses, talvez anos. E então ele largou a bomba que eu não esperava. O Vitor fez uma pesquisa rápida no nome do Tiago Ribeiro. Ele não era apenas um amante aleatório. Ele era o novo diretor financeiro da empresa parceira onde a Lara trabalhava. E pior, o nome dele estava associado a uma investigação pendente sobre desvio de fundos corporativos. A minha esposa não estava apenas a fugir com um amante, ela estava a fugir com um criminoso de colarinho branco e a usar as nossas economias familiares para lavar o dinheiro dele através da compra da casa no Algarve. Eu estava prestes a ser arrastado para uma teia criminal se não agisse imediatamente. O jogo tinha acabado de ficar muito mais perigoso. Viver na mesma casa que a Lara durante as 48 horas seguintes foi o maior teste de autocontrolo da minha vida. Eu tinha de manter a fachada de marido distraído e trabalhador, enquanto por dentro meu estômago dava nós de pura ansiedade. Cada vez que ela sorria para o telemóvel ou ia para a varanda atender uma chamada de trabalho, eu sabia exatamente com quem ela estava a falar e sobre o que. Mas eu não podia explodir. Ainda não. O Vitor, o meu investigador privado, tinha sido claro: se eu a confrontasse antes de blindar o meu patrimônio, ela e o Tiago limpariam o resto das contas numa questão de minutos.
Na manhã seguinte à descoberta, aleguei uma emergência no escritório e saí de casa às 7 da manhã. O meu destino não era a empresa de software, mas sim o escritório de uma advogada especializada em divórcios litigiosos e crimes financeiros, a doutora Diana. Quando lhe mostrei as fotografias da escritura da casa no Algarve e dos extratos bancários, a expressão dela endureceu. Ela explicou-me que a situação era crítica. Em Portugal, no regime de bens que tínhamos, as dívidas contraídas por um dos cônjuges podiam afetar o outro se não fossem contestadas imediatamente. A Lara não estava apenas a gastar o nosso dinheiro, ela estava a criar um rastro de dívida que poderia arruinar o meu futuro. Seguindo o conselho da Diana, fui ao banco assim que abriu. A gerente, que me conhecia há 10 anos, ficou pálida quando lhe pedi o histórico detalhado das movimentações dos últimos 6 meses. Descobri que a Lara tinha falsificado a minha assinatura para autorizar um aumento do limite de crédito e tinha contraído 2 empréstimos pessoais em nosso nome, totalizando 35 mil euros. Somando isso aos 40 mil que já tinham desaparecido das poupanças, o rombo aproximava-se dos 80 mil euros. Senti uma tontura momentânea. Ela estava a hipotecar a nossa vida para financiar a fuga com o amante. Imediatamente, transferi metade do valor remanescente da nossa conta poupança para uma conta nova, apenas em meu nome. Não tirei tudo para não levantar suspeitas imediatas, mas bloqueei o acesso a créditos futuros. Era uma jogada arriscada, mas necessária. Quando saí do banco, o meu telemóvel vibrou. Era o Vitor. Ele tinha novidades urgentes e precisava de me encontrar. Encontramo-nos num café discreto em Alcântara. O Vitor colocou uma pasta sobre a mesa e o que ele me revelou mudou completamente a minha perspectiva sobre a traição. O Tiago Ribeiro não era apenas um executivo corrupto, ele era um predador em série. O Vitor tinha descoberto que o Tiago já tinha feito isto antes com uma mulher em Braga e outra em Coimbra. O padrão era sempre o mesmo: seduzir uma mulher casada com acesso a algum patrimônio, convencê-la a investir em imobiliário ou negócios fantasma usando o crédito do casal, e depois desaparecer com o dinheiro líquido, deixando a mulher com as dívidas e a culpa legal. Foi então que o primeiro grande plot twist desta fase se revelou. Ao analisar a escritura da casa em Albufeira mais detalhadamente, o Vitor notou uma cláusula específica. A casa estava registrada 90% em nome da Lara, mas a dívida bancária estava solidária. O Tiago tinha entrado com uma quantia irrisória. Ele estava a preparar a Lara para ser o bode expiatório. O dinheiro que ele estava a desviar da empresa dele estava a ser canalizado para a conta da Lara sob a forma de presentes, e ela estava a usar esse dinheiro sujo para pagar a entrada da casa. Quando a polícia financeira batesse à porta, o nome do Tiago estaria limpo, e a Lara seria a única acusada de lavagem de dinheiro. Senti uma mistura estranha de ódio e pena. A minha esposa estava a trair-me, sim, mas ela era também uma marioneta nas mãos de um sociopata. No entanto, a pena desapareceu rapidamente quando cheguei à casa nessa noite. A Lara estava na cozinha, a preparar o meu prato favorito, bacalhau com natas, com um sorriso radiante. Ela veio ter comigo, abraçou-me e disse que precisávamos de conversar. Pensei que ela ia confessar, que a consciência lhe tinha pesado. Estava enganado. Com uma frieza calculista, ela propôs que vendêssemos o nosso apartamento em Lisboa. Disse que o mercado estava em alta e que devíamos aproveitar para capitalizar e, talvez, alugar algo mais pequeno por uns tempos para vivermos com mais liberdade financeira. Ela queria liquidar o nosso maior ativo para entregar o dinheiro ao Tiago. A audácia era tanta que tive de me segurar na bancada da cozinha para não expulsar de casa naquele instante. Disse-lhe que ia pensar no assunto, alegando cansaço. Enquanto ela tomava banho, recebi uma mensagem do Vitor com uma fotografia que fez o meu sangue ferver. Era um print de uma reserva de voo. Mas não era para o casal. O Tiago tinha comprado um bilhete só de ida para o Brasil, com partida marcada para dali a 5 dias. A Lara não ia fugir com ele para o sol poente. Ela ia ficar sozinha em Portugal, com uma casa impagável, dívidas enormes e um processo-crime, enquanto ele desaparecia com o dinheiro da venda do nosso apartamento, se eu tivesse concordado. O segundo plot twist da noite surgiu quando voltei a verificar o telemóvel secreto dela, que ela tinha deixado descuidadamente na mala enquanto cozinhava. Havia uma nova mensagem do Tiago,
Consegue a procuração do Bruno amanhã. Precisamos de vender o carro dele também para ter liquidez para a mobília. Diz-lhe que é para o seguro. Ela não estava apenas a planear deixar-me. Ela planeava deixar-me sem casa, sem carro e atolado em dívidas, tudo isto na véspera da fuga dela que, na verdade, seria o abandono dela. O prazo tinha encurtado. Eu não tinha semanas. Tinha menos de 4 dias para virar o jogo e garantir que, quando a bomba estourasse, eu estaria a uma distância segura e ela estaria a segurar os estilhaços sozinha. Olhei para ela sair da casa de banho, a secar o cabelo, e percebi que o homem que eu era tinha morrido. Agora, eu era alguém capaz de jogar tão sujo quanto eles. A guerra tinha começado. As 48 horas que antecederam o confronto final foram um exercício de sangue frio que eu desconhecia possuir. Para que o meu plano funcionasse, a Lara tinha de acreditar que tinha vencido. Disse-lhe que concordava com a venda do apartamento e que, para facilitar o processo, iria transferir 50.000 euros de um fundo de investimento antigo para nossa conta conjunta, para cobrir as despesas imediatas da suposta mudança. Os olhos dela brilharam com uma ganância que, noutros tempos, eu teria confundido com alegria. Ela não sabia que eu já tinha colaborado com a polícia judiciária, através dos contactos do Vitor, e que aquele dinheiro era o isco para apanhar o Tiago em flagrante delito de branqueamento de capitais. No dia marcado para o nosso jantar de celebração, saí do trabalho mais cedo. A Lara enviou-me uma mensagem a dizer que ia ao cabeleireiro preparar-se para a noite, mas o localizador do telemóvel indicava que ela estava num hotel na Avenida da Liberdade, provavelmente a despedir-se do Tiago antes da suposta viagem dele para o Brasil, da qual ela nada sabia. Aproveitei a ausência dela para transformar a nossa sala de jantar num tribunal silencioso. Não coloquei velas nem flores. Em vez disso, dispus sobre a mesa de carvalho, meticulosamente alinhados, todos os documentos que o Vitor tinha recolhido. De um lado, os registros das transferências bancárias ilegais que ela tinha feito. Do outro, as fotografias deles no Algarve e a cópia da escritura da casa. No centro, o telemóvel descartável que eu tinha retirado da gaveta dela naquela manhã. Liguei o aparelho e deixei-o aberto na conversa com o Tiago. Depois, servi-me de um copo de uísque envelhecido, sentei-me à cabeceira da mesa e esperei. O silêncio na casa era pesado, apenas interrompido pelo tic-tac do relógio de parede. Quando a porta da rua se abriu, perto das 20 horas, a Lara entrou radiante. Vinha com um vestido novo, vermelho, e trazia uma garrafa de champanhe na mão. Ela começou a falar animadamente sobre o futuro, sobre como estávamos a tomar a decisão certa. A voz dela morreu na garganta assim que entrou na sala e viu a disposição da mesa. O sorriso desvaneceu-se lentamente, substituído por uma confusão genuína que rapidamente evoluiu para o pânico absoluto. Ela largou a garrafa de champanhe no sofá e aproximou-se da mesa, com as mãos a tremer, pegando num dos extratos bancários onde as assinaturas falsificadas estavam destacadas a marcador amarelo. Sem levantar a voz, pedi-lhe que se sentasse. Ela tentou balbuciar uma desculpa, dizendo que eu estava a entender tudo mal, que aquilo era uma surpresa, um investimento para nossa reforma. A capacidade dela de mentir, mesmo diante de provas irrefutáveis, era assustadora. Foi então que lancei o primeiro golpe. Empurrei o telemóvel descartável na direção dela. O ecrã mostrava uma mensagem que eu tinha enviado passar-me por ela. 2 horas antes, o Bruno descobriu tudo. Transfere o dinheiro agora ou vamos presos. A Lara ficou lívida. Ela leu a resposta do Tiago, que tinha chegado segundos depois. Não me envolvas nisso. A conta está no teu nome. Resolve tu. A máscara de esposa dedicada caiu por completo. Ela começou a chorar, não de arrependimento, mas de desespero por ter sido apanhada. Ela tentou tocar-me, jurar que o Tiago a tinha manipulado, que ela tinha medo dele. Mas eu tinha guardado o verdadeiro plot twist para aquele momento. Enquanto ela tentava justificar-se, revelei-lhe a verdade sobre a conta onde ela achava que estava o dinheiro da venda da casa e as minhas poupanças. Abri o meu computador portátil e mostrei-lhe o saldo da conta secreta que ela partilhava com o Tiago. O valor era 0. Ela olhou para o ecrã, incrédula, atualizando a página freneticamente.
Expliquei-lhe calmamente que o Tiago não tinha esperado pela venda do meu apartamento. Assim que recebeu a minha mensagem falsa pelo telemóvel dela, entrou em pânico e limpou a conta conjunta deles, transferindo tudo para uma offshore antes de tentar fugir. Ele tinha levado os 40 mil euros que ela me roubou, os 35 mil dos empréstimos que ela fez em meu nome e até o dinheiro que ela tinha poupado do próprio salário. O Tiago tinha a deixado na miséria total, exatamente como planeava fazer desde o início. A Lara desabou no chão da sala, num choro convulso e feio. Ela percebeu que tinha destruído um casamento de 12 anos e a sua estabilidade financeira por um homem que a vendeu ao primeiro sinal de perigo. Mas eu ainda não tinha terminado. Disse-lhe para se levantar e fazer as malas. Não as malas para o Algarve, mas para sair da minha casa. Enquanto ela implorava por uma segunda oportunidade, o intercomunicador do prédio tocou. A minha resposta foi fria e definitiva. Disse-lhe que não era o Uber. Eram os inspetores da polícia judiciária. Eu não tinha apenas chamado a polícia para o Tiago, tinha entregue todo o dossiê sobre a cumplicidade dela. A burla qualificada e a falsificação de documentos eram crimes públicos. Enquanto Tiago estava a ser detido no aeroporto de Lisboa, com um bilhete só de ida na mão, a Lara teria de explicar às autoridades por que é que o nome dela estava em todas as transações fraudulentas da empresa dele. A traição dela tinha um preço, e a fatura tinha acabado de chegar. Ver a polícia judiciária entrar na minha sala de estar não foi o momento de triunfo que eu imaginara nas minhas noites de insônia. Foi um momento de caos frio e burocrático. A imagem da Lara ser escoltada para fora do nosso prédio, ainda com aquele vestido vermelho que tinha comprado para celebrar a minha suposta ruína, ficará gravada na minha memória para sempre. Os vizinhos, atraídos pelas luzes azuis intermitentes que rasgavam a escuridão da rua, observavam das janelas. A vergonha pública que ela tanto temia tinha se tornado a sua nova realidade, mas eu não senti prazer nisso. Apenas senti um alívio exausto, como quem larga um peso de 100 quilos após uma maratona. Os dias seguintes foram uma neblina de reuniões com advogados e inspetores. O Tiago Ribeiro foi detido no aeroporto Humberto Delgado minutos antes de embarcar, graças ao alerta emitido pelas autoridades financeiras com base nas provas que o Vitor tinha recolhido. E foi na sala de interrogatório que a verdadeira natureza daquele homem se revelou na sua plenitude, num plot twist cruel que selou o destino da Lara. Como um rato encurralado, o Tiago não demorou 5 minutos a tirar a Lara para a fogueira. Segundo o depoimento dele, a Lara não era uma vítima apaixonada, mas sim a mente criminosa por trás do esquema de desvio de fundos. Ele alegou que ela o seduzira e o coagira a usar a posição dele na empresa para financiar o estilo de vida luxuoso que ela desejava. Era uma mentira óbvia, mas suficiente para complicar a defesa dela. O amor da vida dela, pelo qual ela tinha destruído nosso casamento e hipotecado seu futuro, estava agora a tentar garantir que ela passasse mais tempo na prisão do que ele. Graças à intervenção rápida da Diana e ao dossiê meticuloso que eu tinha preparado, consegui provar que as assinaturas nos empréstimos recentes eram falsificações grosseiras. O banco, confrontado com a negligência na verificação dos dados e com a investigação criminal em curso, anulou a minha responsabilidade sobre as dívidas contraídas fraudulentamente. A Lara, no entanto, não teve a mesma sorte. Como titular das contas e beneficiária direta das transferências do Tiago, todos os bens dela foram congelados. A casa no Algarve foi apreendida pelo Estado como produto de crime, e ela ficou com uma dívida de dezenas de milhares de euros e sem um teto onde se abrigar. O processo de divórcio avançou com uma velocidade brutal. Com a prova de adultério e a investigação criminal por fraude contra o patrimônio conjugal, o juiz não teve dúvidas. Fiquei com o apartamento de Lisboa, o carro e a totalidade das minhas poupanças recuperadas. A Lara saiu do casamento apenas com as roupas que tinha no corpo e uma montanha de processos judiciais. Ela perdeu o emprego na semana seguinte, quando o escândalo se tornou público no meio corporativo. A reputação que ela levou anos a construir desmoronou-se em dias. Recebi uma carta dela 2 semanas depois, enviada da casa dos pais, onde ela estava a viver sob termo de identidade e residência. Não a abri imediatamente. Deixei o envelope sobre a mesa daquela sala de jantar agora silenciosa, onde tudo tinha terminado.
Quando finalmente ganhei coragem para ler, não encontrei a arrogância da mulher que planeava fugir para o Algarve. Encontrei o desespero de alguém que percebeu, tarde demais, que tinha trocado um diamante por um pedaço de vidro partido. Ela pedia perdão, dizia que estava confusa, que o Tiago a tinha manipulado psicologicamente. Talvez fosse verdade, mas isso não apagava a crueldade com que ela tinha planeado deixar-me na miséria. Rasguei a carta e deitei-a no lixo. A casa, embora legalmente minha, estava assombrada pelas memórias de uma mentira de 12 anos. Cada canto lembrava-me da mulher que eu amava e que, na verdade, nunca existiu. Decidi que não podia ficar ali. Coloquei o apartamento à venda na manhã seguinte. O mercado imobiliário em Lisboa estava ao rubro e vendi a casa em menos de 48 horas, acima do preço de mercado. Com o dinheiro da venda e a minha liberdade recuperada, pedi transferência para a filial da minha empresa no Funchal, na Madeira. Precisava de ver o mar, mas não o mar do Algarve, que estaria para sempre manchado pela traição. Precisava de um oceano novo, de ar limpo e de distância física da ruína que deixei para trás. Enquanto fazia as últimas caixas, senti que, pela primeira vez em meses, conseguia respirar fundo sem sentir aquela dor aguda no peito. A sobrevivência tinha acabado, a vida estava prestes a recomeçar. Um ano passou desde que aterrei no aeroporto do Funchal, trazendo comigo apenas 2 malas e a vontade de recomeçar. Hoje, estou na varanda do meu apartamento alugado em São Martinho, a ver o sol pôr-se sobre o Atlântico, tingindo o céu de tons dourados e violeta. A brisa é quente, carregada de sal e promessas, muito diferente daquela chuva fria e opressiva que batia na janela da minha sala em Lisboa na noite em que a minha vida antiga desmoronou. Às vezes, ainda acordo com a sensação de estar a cair, mas o pânico dura apenas um segundo, dissipado pela realidade tranquila que construí. O epílogo legal da minha história com a Lara e o Tiago chegou ao fim no mês passado e a justiça, embora lenta, foi implacável. O Tiago Ribeiro foi condenado a 6 anos de prisão efetiva por burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. O tribunal provou que ele tinha usado o dinheiro de várias mulheres para financiar um vício em jogo e investimentos fraudulentos em criptomoedas. Ele não era um gênio do crime, apenas um vigarista com um fato caro e lábia fácil. A Lara teve um destino diferente, talvez mais cruel na sua ironia. Como não tinha antecedentes criminais e acabou por colaborar com a investigação para incriminar o Tiago, o juiz decretou uma pena suspensa de 4 anos. No entanto, a condenação civil foi devastadora. Ela foi condenada a pagar indenizações ao banco e ao Estado que a manterão financeiramente acorrentada durante décadas. A última coisa que soube, através de um amigo comum, foi que ela continua a viver no quarto de infância na casa dos pais, a trabalhar numa loja de retalho num centro comercial, longe do glamour executivo que ela tanto valorizava. A mulher que queria uma vivenda de luxo no Algarve acabou prisioneira da própria ambição, sem crédito, sem reputação e sem ninguém para culpar além de si mesma. Quanto a mim, a mudança para a Madeira trouxe-me mais do que apenas uma nova paisagem. A liderança da equipa de desenvolvimento na filial insular desafiou-me profissionalmente, permitindo-me criar sistemas que foram premiados internacionalmente. Mas a verdadeira cura não veio do trabalho. Veio das pequenas coisas. Veio das caminhadas nas levadas ao fim de semana, do cheiro à terra molhada e laurisilva, e da honestidade brutal da natureza. Foi num desses trilhos que conheci a Sofia. Ela é bióloga marinha, tem 34 anos e um riso que desarma qualquer defesa. O nosso primeiro encontro não foi num restaurante chique com segundas intenções, mas sim sentados numa rocha a comer sandes e a falar sobre correntes oceânicas. Com a Sofia, não há telemóveis virados para baixo, não há reuniões misteriosas à meio da noite, nem despesas inexplicáveis. Há transparência. Demorei meses até conseguir confiar plenamente nela, expliquei-lhe as minhas cicatrizes e ela aceitou-as sem julgamento, partilhando as suas próprias histórias de desilusão. Estamos a ir devagar, construindo algo que não é baseado na aparência do sucesso, mas na solidez do caráter. Ontem à noite, o meu telemóvel vibrou com uma notificação de e-mail. Era da Lara. O assunto dizia apenas, arrependimento. O texto era longo, uma lista de desculpas e lamentos sobre como a vida dela se tinha tornado insuportável e como ela sentia falta da segurança que eu lhe proporcionava.
Li as palavras e procurei alguma emoção dentro de mim, raiva, tristeza, saudade. Mas não encontrei nada. O tanque estava vazio. A Lara já não era minha esposa, nem sequer a minha inimiga. Era apenas uma estranha que, num momento de loucura, tentou destruir-me e acabou por se destruir a si mesma. Não respondi. Selecionei a mensagem e cliquei em apagar, enviando-a para o esquecimento digital, onde ela pertence. Olhei para o lado, onde a Sofia lia um livro no sofá, e senti uma gratidão profunda. Não pela traição, claro, ninguém é grato pela dor. Mas sou grato pela pessoa em que me tornei para sobreviver a ela. Aquele Bruno passivo, que achava que o amor era fechar os olhos à realidade, morreu naquela noite em Lisboa. O homem que está aqui hoje é mais forte, mais atento e, paradoxalmente, mais feliz. Aprendi da maneira mais difícil que a integridade é o único ativo que ninguém nos pode tirar, a menos que o entreguemos de livre vontade. A Lara tentou roubar o meu dinheiro, a minha casa e o meu futuro, mas acabou por me dar a oportunidade de encontrar uma vida que vale verdadeiramente a pena ser vivida. Às vezes, é preciso perder o teto para conseguir ver as estrelas. E aqui, no meio do Atlântico, as estrelas brilham mais forte do que nunca.